Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, nós celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Nós escutamos o Evangelho de Marcos, estamos no ano B. E o Evangelho de Marcos, como acredito que todos nós conseguimos identificar, o relato do batismo do Senhor é bem condensado. É um relato bem condensado, assim como o próprio Evangelho de São Marcos. Os textos, os capítulos são menores, o corpo do livro é bem menor do que os outros evangelistas, tanto os outros dois sinóticos, Lucas e Mateus, assim como também o Evangelho de João. No início do texto, João Batista, ele dá o seu testemunho. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Nessas palavras de João Batista, nós conseguimos identificar que ele compreendia a sua missão pessoal. Ele estava no Jordão preparando, como nós, durante o tempo do Advento, dizíamos, João Batista, o precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Ele estava no Jordão preparando os corações, preparando todos aqueles que iam ao seu encontro, que desejavam recomeçar a vida, que desejavam sair da sua condição de pecado, que desejavam viver uma vida nova. Então João Batista, através daquele batismo, daquele rito que ele realizava no Jordão, ele preparava as pessoas para a experiência mais profunda que ela teria, a experiência com Jesus, a experiência que ele realizava através do seu batismo já era uma experiência de purificação dos pecados, mas evidentemente que a verdadeira purificação dos pecados, a verdadeira justificação, somente aconteceria através do Messias. O seu batismo não era capaz de reconciliar, de apagar os pecados, mas ele mesmo vai dizer: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo de purificação, um batismo que prepara o homem para o encontro com Deus, e o verdadeiro batismo, que na verdade é essa graça que todos nós recebemos quando batizados. Quando nós somos batizados, nós recebemos Deus em nós, recebemos Deus no nosso coração. Deus inabita o teu ser, Deus está dentro de você. Você não é divino, mas Deus, o divino, ele quis habitar no seu coração. Que graça que o batismo nos concede. Continua o texto. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz:
Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, na continuação do texto, a gente escuta nessas breves palavras como aconteceu o batismo de Jesus. Em outro relato, realmente João vai dizer isso para Jesus, que ele não se vê digno de batizá-lo. E Jesus diz para ele, para que se cumpra toda a justiça. Jesus precisava ser batizado no Jordão, principalmente receber aquele tipo de batismo, aquele rito que era um rito para a purificação dos pecados. Evidentemente que não. Jesus é Deus, Jesus não tem pecados, mas ele quis fazer tudo aquilo para se cumprir a justiça. Assim como ele assumiu a nossa carne, e ao assumir a nossa carne, assumiu tudo aquilo que faz parte da nossa humanidade, com exceção do pecado. Jesus quis passar por tudo aquilo que é próprio, que era próprio da vida humana. E ele, ao descer aquela água, ele santifica todas as águas. Por isso que quando nós somos batizados, independente se o batismo é um batismo onde nós recebemos pouca água sobre a nossa cabeça, ali a criança recebe aquela água que representa o que acontece dentro de nós, é muito mais profundo do que a simbologia que está por trás, aquela simbologia que está diante dos nossos olhos. A gente olha para aquele rito e a gente pode dizer, mas o que isso é capaz de fazer? É capaz de mudar a nossa vida completamente, porque aquele rito simboliza que a partir daquele momento nós não somos mais criaturas de Deus, criaturas que Deus criou por amor e que Deus ama. A partir daquele momento nós podemos fazer nossas as palavras que estão tanto no Evangelho como na primeira leitura. Essas palavras que foram ditas a Jesus, nós podemos também assumi-las como ditas a nós. Tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem-querer. O batismo nos faz filhos de Deus, filhos amados de Deus. É muito interessante que às vezes tem pessoas que não levam muito a sério o batismo. As pessoas dizem assim: não, na verdade eu creio em Deus. E elas não se preocupam em receber o sacramento. O sacramento ele é importante por diversos motivos. Primeiro, vocês conhecem alguma igreja certamente mais antiga aqui de Belém? Então vocês sabem, talvez vocês encontrem na igreja a pia batismal, ou no fundo da igreja, ou até mesmo no átrio, que é o lugar de transição entre o profano e o sagrado. A igreja é o sagrado, fora da igreja existe o profano, e existe esse lugar de transição. Normalmente fica ali uma pia batismal. E por que essa pia batismal está ali? Porque na verdade, quando nós recebemos o batismo, nós somos acolhidos na comunidade de fé. A partir daquele momento, nós ingressamos na comunidade de fé. Nós passamos a ser católicos. Nós passamos a sermos filhos de Deus. Nós ingressamos na comunidade. Nós temos direitos, mas claro,
também temos deveres como católicos. Mas não somente isso. Nós também, quando batizados, nós somos perdoados dos nossos pecados, o pecado original em primeiro lugar, e se somos batizados quando adultos, nós somos perdoados, além dos pecados do pecado original, dos nossos pecados pessoais. Então, o batismo, ele derrama graças copiosas sobre a nossa vida. Ficamos em estado de graça, a graça santificante, toda a graça de Deus presente em nós. E Deus inabita a nossa vida a partir daquele momento. E é Jesus mesmo que vai nos dizer no Evangelho a importância do batismo. Ide pelo mundo e a todos pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus envia os discípulos para que eles batizem. E o batismo é o nosso vínculo com Deus. É muito sério, porque às vezes as pessoas pensam, e evidentemente que Deus é Deus, Ele pode salvar de todas as formas. Deus é Deus e pode salvar de todas as formas. Mas a revelação bíblica nos diz que é necessário crer e ser batizado para a salvação. Para sermos salvos, precisamos crer e precisamos do batismo, o sacramento do batismo. Padre, mas alguém que não recebeu o batismo não vai para o céu? A revelação bíblica exige o sacramento do batismo. E o que a gente ensina é aquilo que está dito e ensinado pela igreja e pela palavra de Deus. Não é algo que a gente pensa. Porque claro que a gente logo ia incorporar a palavra de Deus, a gente dizer, não, mas Deus vai salvar de alguma forma. Eu não posso dizer que Deus vai salvar de alguma forma. O que eu sei é que a forma que Ele deixou para nós é o sacramento, e no sacramento existe toda graça correspondente para a nossa vida cristã. Então Deus quer nos salvar, porque Ele nos ama. E Ele nos dá todos os meios para que essa graça, ela verdadeiramente possa acontecer na nossa caminhada de fé. Quando batizados, temos compromissos com a nossa fé. Quando batizados, somos chamados a sermos cristãos que mudam o mundo, que transformam o mundo, que não agem como os outros agem. Então o batismo também exige de nós responsabilidade. Nós somos responsáveis com a nossa vida em primeiro lugar, responsáveis com as nossas escolhas, mas também responsáveis pela transformação do mundo. Jesus é a luz do mundo, como nós falamos no Natal. Mas o que Ele também nos diz na sua palavra, que nós somos sal e luz. Então o batismo nos convida a assumirmos também na nossa vida, essa vida nova, configurada a Jesus, que assume essa vida do reino, que é a vida do próprio Deus que se encarnou para revelar para nós o reino dos céus. Jesus veio e deu exemplo, e nos convida também a, como cristãos, a como outros cristos no mundo, a como outros que o imitam, a viverem essa vida nova, essa vida na graça. Supliquemos por nós, para que a cada dia a nossa vida possa verdadeiramente ser uma vida configurada à vida do nosso Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.